Boa tarde. Bom, hoje eu vou falar um pouco do GraphQL, uma talk bem mais introdutória, falar das vantagens dele e por que eu estou utilizando ele em alguns projetos. Bom, sou a Camila, tenho 21 anos, trabalho com desenvolvimento tanto back-end quanto front-end. Essas são minhas redes sociais, podem me chamar. E sou organizadora da Dev Java Girls. O que é o GraphQL? Ele é uma linguagem de consulta baseada em grafos que foi criada pelo Facebook em 2012. O Facebook já criou o GraphQL, já criou o React, já criou o Jest, criou várias coisas e ele torna isso open source depois para a comunidade cuidar. O retorno dos dados do GraphQL ele é totalmente previsível. Então, ele é diferente do REST, conforme eu vou falar mais para frente, que você pede os dados e ele traz várias coisas que você não queria. O GraphQL, você escreve exatamente o que você quer e ele traz exatamente o que você está buscando. Ele se tornou open source em 2015, que o Facebook anunciou isso numa conferência que eu não lembro exatamente agora o nome. E ele cedeu para a comunidade, então agora todo mundo pode contribuir para melhorias do GraphQL também. O GraphQL é amplamente usado por algumas empresas, todas do grupo do Facebook, a Pinterest, a Coursera, Nalog no Brasil, o Twitter, o GetNinjas e a PayPal, tem várias. A Atlassian também, que é a criadora do Jira e do Bitbucket. Ele é tipo REST? Não. Ele tem a mesma função, só que ele não é do mesmo jeito executado. Ele é totalmente diferente. Então, até se você é muito acostumado a usar o REST, você vai ter algumas dificuldades a usar o GraphQL para entender um pouco o funcionamento. Mas ele é bem melhor de performance. No REST, quando a gente realiza buscas, você tem vários endpoints, e no GraphQL a gente só tem um. No REST, a gente sempre vai buscar um dado e vai colocar um barra alguma coisa para ir refinando a busca. No GraphQL, não. Você vai passar tudo numa query só, no mesmo endpoint, e só vai refinando os campos que você quer. No REST, a gente tem a estrutura de dados fixa, e o que você faz é sempre um retorno que tem todos os campos, que é além do que você necessita. No GraphQL, você passa os campos e parâmetros para a sua busca, e ele vai trazer exatamente o que você está precisando. E não é por um JSON ou um endpoint, você passa como se fosse uma query parecida com a consulta ao banco de dados, digamos assim, para quem já mexe com isso. Como que ele funciona? No API REST, você sempre vai procurar as coisas de cada rota que você quer, aí você passa o /post, /comments e /authors. Essa imagem eu tirei, acho, da própria documentação do GraphQL. Ele vai trazer todos os posts, mas só vai te mostrar um. Só que você vai gastar um tempo de carregamento como se ele fosse trazer todos os outros. No GraphQL, não. Ele separa exatamente o que você está procurando, então você vai ter um tempo de performance maior e também você vai ter uma velocidade de carregamento, que isso é melhor para os usuários, considerando a internet um tanto ruim. Como que ele funciona? Ele é uma query language, ou seja, a linguagem de consulta, server-side, em tempo de execução. Você executa essas queries a partir da definição de um esquema, por isso que é um tanto parecido com um banco de dados, principalmente que a gente com o MongoDB, ele é um pouco semelhante, se você for ver a estrutura dos esquemas. E ele trabalha com tipagem, que eu vou mostrar mais para frente o que é. Ele não está vinculado a nenhum tipo de banco de dados específico, nem mecanismo de armazenamento, e nem nenhuma linguagem. Então, mesmo ele sendo do Facebook, que é dono do React e tudo mais, ele pode ser usado com qualquer framework e outras linguagens, tipo Java, Ruby, qualquer coisa se adapta a ele. Como você usa? Você cria um service, você define os types e os fields, depois cria a função para cada type e para cada field. Então, você cria um type query, vai ter o user me, e você passa o user com as propriedades ID e o name e o tipo de dados de cada um deles. Se você quer fazer uma função para requerir o usuário logado, você dá um return request out user, e você dá um return get username para pegar o nome desse usuário logado que você criou no esquema. Com o seu service em execução, você pode enviar queries para serem executadas e validadas. Toda query ela é validada primeiro e depois ela é executada. Uma query é recebida e verificada para que somente retorne os types e os fields informados na query e depois que ela retorne os dados para você. Então, você tem o me e o name, retorna o meu nome, no caso, no exemplo. As queries solicitam fields específicos em objetos. Então, você tem só o nome do herói na sua busca, você pega lá o retorno da data, o hero, aí retorna o R2D2. As queries em GraphQL permitem percorrer objetos relacionados em seus campos em uma única solicitação. Você percorre o campo principal e os campos dependentes dele.
Então, você pode pegar o nome do herói, e se aí tem amigos, e também pode ter comentários dentro da sua query. Então, você vai pegar o nome do R2-D2 e todos os amigos que ele tem, o Luke Skywalker e a Leia Gradis, e o Han Solo. Além de atravessar pelos objetos e campos, também podemos passar argumentos na busca desses dados. Você pode passar parâmetros, como o ID do seu usuário, e você pode trazer o usuário específico que tem aquele ID. Podemos passar argumentos para campos escalares, para fazer conversões de dados no server, em vez de cada cliente individualmente. Então, você pode buscar pelo ID e pedir para ele trazer o peso na unidade de medida PES ou qualquer outra unidade que você quer. Ele faz a conversão e já joga para você convertido esse dado. Então, aqui ele já trouxe o peso convertido. Você pode trabalhar com aliases, que seria um tipo de apelido para os campos. Então, em vez de você sempre ter o mesmo nome de campo, se você quer especificar um resultado numa busca, você pode dar um apelido para ele. Também no banco de dados você pode fazer isso. Você pode tratar com um nome diferente, embora no banco em si esteja com outro nome. Então, os fields do objeto do resultado correspondem ao nome do campo na consulta, e não seria possível consultar diretamente o mesmo campo com argumentos diferentes. Para resolver isso, a gente pode criar alias, que, para renomear o resultado do campo, ele cria algo mais descritivo, um nome mais amigável para aquela busca. Então, você pode separar criando o alias do Empire Hero e do Jedi Hero. Aí você separa e refina a sua busca, que vai fazer um entendimento melhor no retorno da sua query. Aí separa quem é o do Luke Skywalker e quem é o do R2-D2. Também você pode trabalhar com fragments. Então, imagina a situação que você tem duas pessoas e quer exibi-las lado a lado junto com seus amigos. Você vai precisar repetir os campos para cada uma dessas comparações? Não, porque você pode usar os fragments e construir um conjunto de campos e incluir as consultas necessárias para cada conjunto de campos de modo separado. Então, você vai criar um campo de left comparison, que seria o campo da parte esquerda, e o do right comparison. Então, você vai fazer duas buscas diferentes ao mesmo tempo, criar o fragment, implementar para fazer essa busca no character e colocar onde que ele vai aparecer. Se vai aparecer na parte direita ou na parte esquerda da sua busca. E aí ele retorna o left comparison com todos os dados que você pediu para ele jogar do lado esquerdo da sua tela. E também retorna todos os dados que você pediu para jogar do lado direito, não tendo que fazer duas buscas diferentes, você só separou. A ideia dos fragments é recomendada principalmente em situações que precisamos dividir os requisitos de dados do aplicativo em partes menores, combinando o componente da UI com vários fragments diferentes numa busca inicial. Você também pode passar variáveis no fragments, que você passaria uma variável inteira ou qualquer outro tipo dentro da busca e ele ia funcionar do mesmo jeito. Aí tem os exemplos. As variáveis, para argumentos dinâmicos, você pode precisar manipular arquivos em runtime. Você teria que serializar essas variáveis no formato GraphQL. Então, você vai pegar esses dados e passar no dicionário, que seria um JSON, com esses dados separados. Você vai substituir esse valor estático na consulta, sempre com esse cifrão, com variable name. Vai declarar o variable name como uma das variáveis aceitas na consulta e vai passar esse variable no dicionário, que vai ser um arquivo separado, para fazer o transporte num JSON. Então, você vai passar o nome da variável, vai ter o dicionário com o valor dessa variável já instanciado, e também você pode trabalhar com diretivas, que podem ser anexadas a um field ou inclusão de fragment, podendo alterar a execução da consulta na forma que você desejar. O que significa isso? Você pode validar se algo vai ser executado, sim ou não, dependendo de alguma coisa. Então, você pode dar o include, se for alguma coisa, if boolean, inclui somente se o resultado do campo for verdadeiro. Você faz um if dentro da sua busca para exibir um campo determinado. E você também pode pular se o campo for true. Você também pode trabalhar com as diretivas, conforme já falei. As mutations é a mesma coisa da query, só que ela vai trabalhar para alterar dados, não só para fazer consultas. Você trabalha com esquemas e com types. As interfaces, ela abstrai um conjunto de campos para serem implementados. Você pega os dados do interface e implementa dentro de alguma coisa, e não vai dar tempo de falar tudo. Então, você pegava a interface de alguma coisa, implementava do character dentro do Android ou dentro de humano. Eu vou pular para o final. Aí a gente também tem a opção de trabalhar com servers e com clients, que eles abstraem toda essa ideia do GraphQL. Então, a gente tem o Apollo, tem o Relay, o Graphical e o Hasura. Eu já usei o Apollo, mas o Relay dizem que ele é muito bom por ser do Facebook também, ainda não testei. Aqui são as referências, então, que eu não consegui falar, está tudo aqui. E era isso. Obrigada.